Bom dia a todos. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, porque por vocês falarem muito, a gente acabou deixando uma parte para hoje. Então, o assunto é o mesmo, é novos céus e nova terra. E o nosso texto base está lá em Apocalipse 21, do 1 ao 5, aí a gente pula para o verso 24 ou 27, que é o texto que está projetado no slide. Quem achou, amém. Quem não achou, misericórdia. Por que vocês estão tão dispersos? Vamos se juntar mais. Menina Vitória, chega para cá. Seu Carlos, chega para cá. Vamos, não fiquem com medo não, que o professor não vai fazer pergunta não. Vou não. Vai sim. Vou não. A gente tem que estar mais juntos, não só pessoalmente, mas em concordância também, não é? Vamos lá. O nosso texto diz o seguinte: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Aí pulamos lá para o 24. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, Senhor, te agradecemos, Pai, porque Tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, Pai, para falarmos um pouco de Ti. Então eu te peço, ó Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, os nossos corações, tira, Pai, todo o impedimento para que possamos aprender, Pai, da Tua palavra. Toma cada um que aqui está, que Tu possa sondar os corações, atendendo, Senhor, os desejos, Senhor, de cada um e, acima de tudo, as necessidades. Toma o Teu povo que ainda não chegou, o povo que está a caminho, que Tu possa guardar, Senhor, em segurança, em nome de Jesus, amém. Uma parte que me chamou a atenção, deixa eu ver aqui nesse nosso texto de início, né? É quando ele faz a comparação de uma esposa, né, que está esperando o noivo. Não é isso? No texto não fala isso? A esposa que está, nós, igreja, estamos esperando o noivo como se fosse num casamento, né? Mas aí eu perguntar a vocês, qual é a diferença dessa comparação que ele faz de um casamento para um casamento normal? Qual é a diferença? Está bem claro ali a diferença.
Qual é a diferença? E aí, Carlos? Eu estou falando isso só para a gente começar a ler os textos com um pouco mais de atenção, né? As entrelinhas, o que as entrelinhas estão falando. E é assim que a gente tem que ler a Bíblia, de mente aberta, tentando captar as coisinhas que normalmente a gente lê, mas passa batido. Aí eu pergunto a vocês, qual é a diferença nessa comparação que ele faz do casamento para um casamento nosso normal? Não? Ninguém sabe? Embora o senhor Roberto esteja correto, mas não é isso. Tem algo aí que está bem claro. Oi? Liberdade? Fidelidade? Também, mas não é isso. A preparação? Também, mas não é isso. Olha só o que a gente já está extraindo de um texto só. Ó, já extraímos um monte de coisa, mas tem mais coisa aí. E aí? Num casamento comum, quem é que espera? É o noivo, né? Ali ele está falando quem está esperando? A noiva, não é? E aí, perceberam? A diferença? Quem está esperando é a noiva. Quem é a noiva? Somos nós. Aí ele fala adornado, né? Os adornos, né? E ataviada, parece. Olha, vestes santas. E aí? E o que são vestes santas? Olha que a gente ainda está no primeiro texto. Aí a gente vai entrar no que o senhor Roberto está falando, na parte espiritual. Ele não está falando de roupas, né? Essas roupas que a gente usa. Porque Deus não está preocupado com isso, né? Eu até brinquei esses dias que o Senhor falava com Adão, ele estava pelado, cara. Ele estava nu, não é? Mas aí quando ele tem a consciência dessa condição dele, ele procura se cobrir, não é? Porque ele se sente vergonha e procura se cobrir. Mas e aí? Enquanto eu não tiver essa consciência, se apresente nu ao Senhor, nu, na sua nudez espiritual, não, né, carnal. O que é nudez espiritual? Nossa, olha só o que a gente está extraindo só desse textozinho. O que é nudez espiritual? Vamos lá, gente, a gente está numa escola bíblica e eu não tenho muito argumento hoje não, estou sem argumento. Meus argumentos estão baixíssimos. Ontem eu estava mal pra caramba, o corpo doendo a beça. Eu acho até que é melhor depois que passar esse microfone aqui para o outro pastor, dar uma desinfectada nele, porque o negócio ontem estava triste. Eu vou dizer para vocês que hoje só estou aqui porque seria eu a dar aula, que senão eu pensei até em ligar para o Everton, mas estava muito em cima da hora, não dá. E aí? Sinceridade, não é? Não é? Deus não está preocupado com a nossa roupa, como é que a gente está vestido, se deixa de vestir, se a roupa é comprida, se a roupa é curta, né? Lavei as minhas vestes o quê? No sangue do Cordeiro. Poxa, se eu lavar a roupa, imagina uma roupa branca lavar no sangue, vai ficar esquisito, não vai? Mas ele está falando disso? Não, ele está falando de vestes espirituais, né? Não é a minha roupa que vai me levar para o céu. A minha roupa ela serve para quê? Para me cobrir, né? A minha nudez, claro, né? Para esconder a minha vergonha. Mas ela serve muito para quê também? Há um tipo de vestimenta que tem uma finalidade. A gente pode chamar de uniforme ou de farda, né? A gente identifica um policial pela sua farda, né?
A gente identifica um grupo de pessoas que trabalham em determinada área da fábrica ou de um local pelo seu uniforme. Normalmente vem a logo da empresa, né? Às vezes é camisa branca, camisa azul. A gente vê até igrejas que usam esse tipo de coisa. Os diáconos têm uma camisa, os cooperadores têm uma camisa, escrito cooperador nas costas, né? E com a logo do diaconato. Então, perceberam as vestes? Mas e aí, que vestes são essas que a noiva vai vir ataviada, né? Ela vai vir vestida? Ou melhor, ela vai estar vestida, né? Quem vai vir é o noivo. E aí, que vestes são essas? Vamos lá, gente. Santidade, mais o quê? Mais o quê? Palavra de Deus. Ô Ju, qual é o meu limite aqui, Ju? É aqui? É aqui? É aqui? Esse negócio está terrível, Everton. Vamos ter que derrubar, muita oração para a gente derrubar isso. Oi? Que às vezes dá vontade de ir lá correndo no portão e voltar, mas aí fica, não pode. E aí, gente? Ataviada e adornada. Quais são esses adornos, né? E que ataviamento é esse? É a nossa santidade, né? Aquilo que a gente busca. Que é isso, gente? Estou me sentindo um cordeiro. Estou me sentindo um cordeiro dentro do aprisco, né? Sei lá. Amém. Então tá, então posso vir até aqui, né? Ó. Terrível isso, cara. Mas vamos lá. E aí? Não é santidade. Mas é possível sermos santos? Olha que eu ainda estou no texto ainda, nem entrei no nosso tópico. Não, 9h20, já estamos 20 minutos só no texto. Eu tenho... Como, dona Sirene? Santidade é uma busca. Mas mais que busca, é um desejo, né? É uma vontade. Igual eu aprendi essa semana, muito interessante, né? Eu ouvi alguém falando sobre amor, né? Amor é um sentimento que eu desejo ter. Mas antes do amor vem o respeito. Existem vários passos antes de eu amar. E o primeiro que eu estava vendo é o respeito. É respeitar. Quando eu respeito alguém, né? Eu estou no caminho do amor. Eu te amo. A gente costuma muito falar isso, né? Eu te amo em Cristo Jesus. Mas será que esse amor é verdadeiro? Que nada, né? Não, é até o momento que ele fizer alguma coisa com a gente. Até o momento que ele fizer algo que eu desaprove, ou eu não concorde, aí eu deixo de amar. Concordam comigo? Se eu estiver falando besteira, por favor, pode falar. E pode ficar tranquilo que se a gente falar uma besteira, muito besteirada, mano, a Ju tira, não tira não? Que isso, gente? Claro que você tira, claro que ela tira. Não é? O amor é um sentimento que eu desejo ter. Mas para que ele venha a acontecer na sua essência, há uma caminhada, né? É muito interessante o seguinte: como é que eu posso, de repente, então, amar alguém se eu não o conheço? Que tipo de amor é esse que eu tenho por esse alguém que eu não conheço? Aí é que a gente fala do amor espiritual. Eu amo ele porque isso é um mandamento de Cristo, não é? Eis que vos deixo um novo mandamento:
Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Veja que ele fala o próximo, não é aquele que está junto de você. Não, ele fala próximo quando sendo outro indivíduo. Exatamente, independente de quem seja. Não, eu vou amar só aquele que me ama. Eu vou amar só aquele que está perto de mim. Não. Vocês lembram quando Jesus estava caminhando, que ele tinha um cortejo de funeral, né? Onde ia ser enterrado um jovem, e ele se compadeceu do choro da mãe. A Bíblia fala que ele teve íntima compaixão. Quer dizer, uma compaixão maior do que a compaixão normal, é uma compaixão plus. Ele teve íntima compaixão do choro daquela mãe. Aí ele, inclusive, ele quebra uma tradição, ou um mandamento dos judeus, que para não tocar em coisa morta, não é? Não tinha isso? Ele vai lá e toca na criança e ressuscita a criança, o jovem. Mas ele ressuscita ele por quê? Por causa do sentimento que ele teve com a mãe. Ele teve íntima compaixão do sofrimento daquela pessoa. E é esse sentimento que a gente tem que criar em nós. É criar em nós a íntima compaixão do próximo. É como se a dor dele fosse a minha dor também. A dor do meu próximo seja também a minha dor. É como se eu me colocasse no lugar dele. Aí a gente entra com a questão da intercessão. Interceder é o quê? Não é simplesmente eu orar por ele. Não. É mais que isso. É eu me colocar na dor dele. É como se eu estivesse sentindo a dor que ele está sentindo. Mas aí o que a gente faz? A gente começa a criar um monte de regras, né, para a gente não orar, para a gente não fazer o que deve ser feito. Porque muitas das vezes as nossas atitudes nos limita a tomar um posicionamento em virtude do que a gente já aprendeu e a gente não está querendo mudar aquilo. Não, eu aprendi dessa forma. Não vou fazer isso, porque... irmão, vamos orar por você, mas vai orar nada. Não, dessa forma não. A gente sempre está criando regras. Gente, o negócio é tão simples. É para orar? Vamos orar. É para jejuar? Vamos jejuar. É para ir visitar? Vamos visitar, não crie condição. Porque se a gente começar a criar os sis, né? Não, mas e se? Não, mas é se, e se? A gente não vai fazer nada. A gente vai ficar estagnado, parado. Vamos ficar na inércia do Evangelho. E o fundamento principal do Evangelho é o quê? É ir. É ir. Uma das palavras que traduzem igreja é chamados para fora. Eu vejo a igreja como o nosso quartel-general, onde a gente vai se preparar, absorver os ensinamentos e vamos. Mas a gente está virando ovelha gorda, estamos tão cheios de conhecimentos, mas que para nós não tem valia nenhuma, né? Porque eu estou guardando para mim, quando na verdade a palavra nos fala que fluirão o quê? Rios de água viva. Mas para fluir, tem que sair, não pode ficar dentro, tem que sair. E se a gente não... Olha, é muito interessante isso. Se a gente não deixar sair, assim de forma suave, né? Como se fosse algo crescente, a gente só ficar guardando. Sabe o que vai acontecer? Vai explodir. Você vai explodir, e quando a gente explode, não sai coisa boa.
porque a gente deixar fluir, a coisa ir fluindo, né, de forma natural. Não, se a gente reter, quando quiser falar, e vai, bum, vai explodir, como se fosse a gota d'água. E se explodir, vai sair coisa ruim, não vai ficar legal. Vocês estão entendendo? Então, se ataviar, se preparar, né, é buscar essa santidade, é buscar as coisas de Deus para a minha vida. E essa minha busca vai ser tão intensa que eu vou acabar contagiando pessoas que estão ao meu redor. Aí achamos um fundamento para aquela passagem que diz, né? Crê no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Não é simplesmente, não, eu não preciso fazer mais nada porque meu pai creu. Não, não é isso. É porque a minha crença, né, aquilo que eu creio, vai acabar contagiando as pessoas que estão ao meu redor. E dessa forma eu estou auxiliando na preparação da noiva. É como se eu estivesse indo lá e pregando um botãozinho no vestido da noiva. E eu também sou um desses botões. Está dando para entender? Se não tiver, fala, não entendi. A gente volta lá e fala de novo. O que eu estou querendo aguçar em vocês, a importância de cada um de nós. Nós somos importantes, sim. Nós somos importantes, sim. Mas à medida que criamos relacionamento com Deus, esse relacionamento vai criar em mim intimidade, e essa intimidade vai criar em mim um desejo cada vez mais de estar próximo a Ele. Estando eu próximo a Ele, eu já vou contagiando as pessoas que estão ao meu redor. É um contágio benéfico. É porque eu vou estar tão cheio que já não vai caber mais dentro de mim. Aí eu sinto a necessidade de falar para alguém. Vocês já, no âmbito da fofoca, né? Vocês já perceberam que às vezes tem alguns assuntos que você fica doido para falar para alguém? Não tem? Pode falar, tem ou não tem? Tem. Você fica sabendo de nossa, que isso? Não, eu tenho que falar para fulano, não é? Às vezes também tem a vitória também, né? Você conquista alguma coisa, tu fica doido para falar para alguém. Nossa, eu tenho que falar isso para alguém. O que Deus fez comigo. Irmãos, é da mesma forma o Evangelho. É essa descoberta maravilhosa que a gente tem, que a gente sente a necessidade de falar para alguém. E a fofoca dentro da igreja que é permitida, antes disso, o que é fofoca? Natália, o que é fofoca? Não que você tenha experiência nisso, mas o que é fofoca? Vamos lá. Fofoca é falar de alguém, não é? Falar de alguém, sei lá, ou bem ou mal, é fofoca. Se eu falar para alguém sem permissão daquele outro, não, vou lá eu. É isso, Thelma? É isso, não é? Então, qual é a fofoca que é permitida dentro da igreja? Falar de Jesus. Então, vamos fofocar dele, gente. Ele permite, ele até nos dá argumento para fofocar. E olhem, por incrível que pareça, tem pessoas que conseguem falar mal de Jesus. Aí é a fofoca reversa, né? Essa fofoca não pode, tem que falar bem dele, né? Tinha um pastor, o pastor Gonzaga, um homem de Deus. Ele falava o seguinte: se você não tiver nada para falar, né, se você não tiver um conhecimento da palavra, fala de você. O que Jesus fez na sua vida? Dê o seu testemunho. O que você era lá atrás e o que você é hoje. E aí, né, Carlos? O que a gente era lá atrás? Misericórdia, né? Eu tenho vergonha do meu passado, do meu período de exílio. Eu passei 10 anos no exílio. Então, eu tenho vergonha desse período.
Mas por quê? Porque eu fiz um monte de coisa errada. E por incrível que pareça, é como se ele estivesse tirando aquele botão que ele colocou no vestido da noiva, para ela ser arrebatada por Deus. E nós não queremos ser assim. Nós queremos colocar o fruto, e a palavra diz o quê? Que ele permaneça. Eu não posso tirá-lo. Eu tenho que gerar frutos, e esse fruto tem que permanecer como fruto. Amém? Nós estamos, na verdade, dando uma recapitulada, que esse estudo a gente iniciou na semana passada, né? O pecado da desobediência de Adão e Eva afetaram toda a criação, incluindo a natureza. Como consequência da queda, a terra recebeu uma sentença de juízo. A natureza aguarda a sua redenção, que será instaurada por Deus no fim dos tempos. Paulo diz que Deus, segundo o seu beneplácito, tomou a decisão de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, como as que estão na terra. Aí nós vamos para o nosso segundo tópico. Em Cristo, céus e terra serão congregados. Perdão, não é esse? É esse mesmo, é isso. O apóstolo Pedro afirma que aguardamos novos céus e nova terra. Está lá em 2 Pedro 3,13. O texto da epístola de Pedro nos mostra que o propósito divino é uma nova criação. Como é que eu posso argumentar a respeito dessa nova criação? A palavra nos diz que nós somos o quê? Nova criatura, não é? E por sermos novas criaturas, Deus nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Percebam, você passa do estágio de criação, né? Criatura de Deus, para ser chamado de filho de Deus, filho ou filha de Deus. Existe um caminho, né, a ser percorrido, mas a primeira ação minha, qual é? É eu aceitar a Cristo. E quando eu aceito a Cristo, é derramado sobre mim, é como se fosse uma unção, né? Você recebe a unção, você está abrindo a porta para a execução do Espírito Santo, e por aí vai. Porque antes eu era criatura, e passei agora a ser chamado filho de Deus. Aí eu pergunto a vocês, essa condição de filho de Deus, ela pode mudar? Eu voltar a ser criatura? Lembro que filho é como se fosse família, né? Faz parte da família, né? E aí, eu posso voltar à condição de criatura? Pode, Jaque? Oi? E aí? Lembra que eu falei que eu passei 10 anos no exílio? Eu era filho de Deus lá? Vocês lembram quando Jesus é chamado a atenção que a mãe e os irmãos deles estão aguardando lá fora? O que ele fala? Vocês lembram disso? Olha aí, tá vendo?
Eis aqui, ó, minha mãe e meus irmãos, é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Então, para eu permanecer na condição de filho, né, filho de Deus, eu tenho que fazer a vontade do Pai, não é? Porque se eu não fizer a vontade do Pai, eu serei o quê? Um filho que foi, um filho que não está presente, né? Aí eu acabo perdendo essa condição de filho por conta do afastamento. Eu faço parte da família, mas é como se eu começasse a perder, a desfrutar, né, do convívio da minha família. Não, eu estou longe. Estando longe, eu não vou receber o abraço do meu pai, não vou receber o beijo da minha mãe, o bom dia da minha mãe, não é? Não vou. Embora eu tenha até saudade de tudo isso, mas eu não vou receber, porque eu estou longe. Então essa condição de filho e criatura, ela pode se reverter, né? Traz esfriamento, muito bem lembrado. A distância traz esfriamento. E a gente pode trazer essa questão até para a questão de vir à igreja, né? Ah, não vou hoje não, porque eu estou cansado. Ah, não vou hoje não, porque eu tenho isso. Ah, não vou hoje não, porque eu tenho aquilo. A gente começa a criar condições para vir ou não para a igreja. E não vou na quinta-feira não, não vou no domingo de manhã não, hoje é o pastor Natanael, ele fala besteira pra caramba, não vou hoje lá não. Aí não, hoje é a Larissa, nossa, a aula da Larissa é muito ruim, né? A gente começa a criar condições para não vir, e isso acaba trazendo um esfriamento, porque eu não venho, aí não acontece nada comigo, aí eu começo a achar que não preciso ir. Percebe? É uma questão evolutiva. Aí daqui a pouco eu estou marcando os meus compromissos no horário da igreja. Não, pode ser no domingo de manhã. Poxa, mas domingo... Não, tá tranquilo, não fui semana passada mesmo, também essa semana não preciso ir não. E isso é o que vai criando um distanciamento e um esfriamento, né? Quer sentir o calor? Esteja perto do braseiro. Porque cada vez que você vai se distanciando, lembra da história do avião? Eu só vejo ele grande quando eu estou perto. À medida que eu vou me afastando dele, ele vai se tornando pequenininho. Então, essa é uma condição nossa. Agora, eu tenho que querer permanecer em ser filhos de Deus. Eu tenho que querer. Isso é um posicionamento meu. Eu tenho que querer. Porque se eu deixar, eu terei argumentos para não estar aqui. Todo mundo tem. Ontem eu passei mal pra caramba. Fiquei o dia inteiro passando mal. Tossindo, com coriza, com dor de cabeça, dor no corpo. Falei, caramba, como é que eu vou para a igreja amanhã? Teria todos os argumentos para não estar aqui. Mas eu tinha hoje pela manhã um compromisso com vocês. Um compromisso com a palavra de Deus. Ah, então você veio obrigado? Não. Você veio porque tinha um compromisso? Não. Eu vim porque eu amo estar aqui. Eu gosto de estar aqui. Eu gosto de aguçar a Jaqueline nas perguntas. A Natália, o seu Roberto, essa galera, o Carlos. Até uma fica vermelha quando eu pergunto alguma coisa. Eu gosto disso. Eu gosto de aguçar em vocês a curiosidade, tentar despertar em vocês esse desejo de aprender mais de Cristo, aprender mais da palavra de Deus. E esse momento aqui é uma condição que Deus nos deu para a gente estar fazendo isso. Eu até digo aqui, é o momento da gente falar besteira mesmo, porque é aqui que a gente aprende. É uma escola. Vocês lembram lá da escola, quando vocês iam? Tem uma galera aqui que não vai mais, né? Que já tá velhotinha, mas tem um pessoalzinho que ainda vai. Quando surge aquela dúvida, você não pergunta ao professor?
Se você não pergunta, você está errado. Eu não posso levar a dúvida para casa. Se eu tenho uma dúvida, mestre, eu não entendi isso aí não, você pode me explicar novamente? Eu vou dizer para vocês, eu era um chato no seminário, quando eu não entendia, o professor Carlos me explicou para mim 3 vezes uma coisa. Ele, Natanael, você é muito cabeça dura. Eu, não, é que eu não estou entendendo. Aí ele falou para mim algo muito, muito interessante. Você sabe por que você não está entendendo? Porque você está deixando ficar na sua mente aquilo que você aprendeu lá atrás, e isso está impedindo do novo entrar. A gente não vai entender o que é novo céu e nova terra, se a gente ficar com o velho céu e com a velha terra dentro do nosso coração. Então a gente tem que tirar. Não, deixa eu. Aí eu vou dizer para vocês que eu comecei a aprender mais. Eu aprendi o seguinte: quando eu estou sentado no auditório, eu sou aluno. Independente do meu conhecimento, independente da minha condição dentro da igreja, se é pastor, se não é, se é diácono, se é um simples... Não, ali eu estou sentado, eu sou aluno. E eu tenho que estar aberto a aprender. Porque se eu me trancar naquilo que eu já aprendi, não haverá renovação de entendimento. Então, isso é algo muito importante em nós. A gente tem que deixar isso acontecer. Vamos em frente? Parei aonde? Os céus e a terra serão purificados e restaurados pelo fogo. Olha, restaurado pelo fogo. Os crentes esperam ansiosos pela restauração do mundo de Deus. Nossa, que mundo é esse? É esse aí? Não? Por quê? Mas não foi ele que criou e falou que era tudo bom? Lá na criação, lá em Gênesis, quando ele termina de criar, ele fala: eis que Deus se agrada e que tudo é bom. Não foi isso que ele falou? Mas e aí, então o mundo não é bom? Deus falou isso. Não? Inclusive ele fala inclusive o seguinte, que Deus amou o mundo de tal maneira, olha, e deu o seu filho. Olha a confusão que a gente está arrumando. Ele amou o mundo. João 3,16. A Larissa me olhou assustada. E aí? Deus ama o mundo. Inclusive eu já falei isso aqui, vocês que não estão lembrados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. João 3,16. E aí? Como é que é esse negócio? O mundo já está aí, gente. Mas foi esse o mundo que Deus criou? Não. Nós o transformamos através do pecado. Então não é esse mundo que está aí. Ele é bom? O pecado é bom? É. O pecado é bom, não é? A gente fala isso até com um pouco de receio, né? Mas o pecado é bom, não é? Fala comigo, é ou não é? E aí, pastor Nico, pecado é bom? Pecado é bom, gente. O que é ruim? A consequência dele, né? A consequência do pecado que é ruim. Segundo parágrafo do tópico 2. Novos céus e nova terra. A Igreja de Jesus tem sido perseguida ao longo da história, mas está perto o tempo em que não haverá mais nenhuma ação maligna ou humana contra o povo do Senhor. Está lá em Hebreus 11, 36 ao 39. Com a restauração de todas as coisas, nos novos céus e na nova terra, não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. A gente concorda com isso? Quando formos aos céus, nós teremos a lembrança da vida terrena? Não. Por quê? É outro patamar, né?
Mas e aí? É outro nível. Não é esse nível, é outro nível. Mas há até uma explicação para isso, né? Por que a gente não vai lembrar? Né? É exatamente isso. Você já pensou? A pastora Alessandra arrebatada, pastor Nível fica. Ela lá vai quê? Vai sofrer porque ele não foi. Ele vai estar aqui, ó. Não estou profetizando, não. Só falando, só dando como exemplo, né? Pastora Alessandra foi, pastor Nível ficou. Coita, e ela está lá atrás fazendo assim, ó. Não, então tá, pastora Alessandra fica, o Nível vai. Pronto. A gente resolve esse negócio. Sabe por que a gente não vai lembrar? Porque a gente está muito apegado às coisas desse mundo, né? Às pessoas desse mundo. A gente está muito apegado a isso. Então, há essa necessidade da gente não ter mais a lembrança. Tudo se faz novo. Então, o novo é o quê? É como se estivesse começando do zero. Não, eu nasci aqui, vai começar tudo de novo. Porque se a gente levar as lembranças daqui, com certeza a gente vai sofrer. Não é? Já pensou, eu vou e a Wanda fica? Não é? Não. Olha, eu já tive um sonho, um testemunho aqui. Eu já tive um sonho do arrebatamento. Muito interessante. Isso não é sério. Eu estava subindo e a Wanda estava ficando. Eu gritava para ela: Wanda, grita que está se arrependendo, grita que está se arrependendo. Eu acordei desesperado: se arrepende, mulher. Gente, foi só um sonho, calma, tá? Só foi só um sonho. Mas é muito interessante. Então, quer dizer, a gente não vai ter essas lembranças, porque senão nós sofreríamos. Nos novos céus e terra, nada nos trará medo e nada nos separará um dos outros. A única água descrita será o rio puro da água da vida. Este rio, claro como cristal, desce pela rua principal do céu. Apocalipse 21, de 3 ao 7, traz uma descrição das características mais marcantes dos novos céus e nova terra. As escrituras aqui prometem que o céu será um reino de perfeita bem-aventurança. Nos novos céus e na nova terra não haverá lugar para lágrimas, dor, tristezas e pranto. Lá o povo de Deus habitará com ele por toda a eternidade, completamente livre de todos os efeitos do pecado e do mal. Deus é retratado secando pessoalmente as lágrimas dos remidos. É que a letra está pequenininha, eu não estou conseguindo ler direito. No céu a morte estará completamente aniquilada. Está lá em 1 Coríntios. Não haverá doença, fome, problemas ou tragédias. Haverá apenas alegria completa e bênçãos eternas. Eu queria só fazer uma ênfase aqui, ó. A alegria completa e bênçãos eternas. Gente, a gente vai receber bênção nos céus. Vocês já pararam para pensar nisso? Que bênção é essa? Porque normalmente quando a gente fala de bênção aqui, a gente está pensando em material, né? Algo que eu possa ir lá e pegar. A gente está pensando nisso. Mas e aí, como é que vão ser as bênçãos nos céus? Vamos lá, gente, eu não sei o que é isso não. Fala aí. Percebo que vocês são profundos conhecedores disso. Quais serão essas bênçãos no céu, Leandro? Pensando que eu não te vi aí no cantinho? Está aqui de olho. E já queria anunciar uma grande festa amanhã, hein? Um rastapé violento do povo de Deus.
Lá pertinho da casa da Ju. É aniversário do Leandro amanhã, tá, gente? Então, já prepare o seu melhor abraço, o seu melhor presente, a sua melhor bênção, né? E libera para ele. Já pode começar hoje a partir de 00:01. Então, fica lá marcando no relógio e liga para ele. Vamos ficar a noite inteira ligando para ele. Para dar os parabéns para ele. Ele vai trabalhar amanhã feliz. E aí, que bênçãos são essas? Dos céus que a gente vai receber. Já que lá a gente vai ter tudo. E a irmã Mônica? Que bênção é essa? Show! Bênçãos sem medidas. São tantas que é muito interessante. É aquilo que a gente não consegue medir. Você vê, o Carlos tem o quê? Uns 5 carros. A gente pode medir, não é? São 5. Então, não são essas bênçãos que a gente vai receber no céu, né? O pastor Nível tem 2 casas de praia. Então, quer dizer... Vamos retirar isso. Deus não vai dar isso para vocês, sabe por quê? Porque senão vocês vão querer ir sábado e domingo para casa de praia e não vai vir para a casa de Deus. Então, Ele não vai dar isso. Não. Não são essas bênçãos que a gente está falando, porque essas bênçãos podem ser contadas. A gente está falando bênçãos incontáveis. Lembrado pela irmã Mônica, é aquilo que eu não consigo contar. Você consegue contar a sua visão, a sua audição, o seu paladar? Alguns até conseguiram, né? Por conta da Covid, ficou sem paladar e sem olfato. Eu fui um. Fiquei com nojo de feijão. Que coisa, até hoje está um negócio meio traumatizante. Isso aí, você consegue contar quantas vezes você pisca o olho? Não, a gente faz até de forma natural, né? Faz de natural. E se você parar de piscar, o que acontece? O que acontece? Vai ressecar os olhos, que a cada piscada você lubrifica os olhos. Olha só, as bênçãos que a gente está falando aqui, mas a gente não dá conta disso, sabe por quê? Porque já está no natural. A gente só vai perceber essa bênção quando a gente perder. Quando a gente deixar de usá-la. A bênção de caminhar. Quantas pessoas não conseguem caminhar? Quantas pessoas não conseguem ir ao banheiro? Fazer o número 1 e o número 2. Olha só. Está com aquele colostomia, né? Está com aquele negócio aqui do lado aqui, fazendo por ali. E aí? Perceberam? São coisas que a gente não passa batido, a gente não dá o valor. Por quê? Porque a gente não perdeu, porque a gente ainda tem. A gente vai no banheiro a hora que a gente quer, a gente volta do banheiro a hora que a gente quer. Tem pessoas que não conseguem ir no banheiro, tem que alguém levar. O ato de se higienizar, tem pessoas que não conseguem mais. Alguém tem que fazer por ela. Olha só que coisa constrangedora. Exatamente, o padrasto da Wanda não consegue se alimentar mais normalmente, ele se alimenta por sonda. Então a gente vai dar atenção a isso quando a gente perde. São as bênçãos incontáveis. E nos céus elas serão mais aguçadas, a gente vai perceber mais. E a alegria vai estar tão constante em nós que a gente não vai nem... vai estar, na verdade, flutuando nas coisas de Deus. Mas, irmãos, aí eu pergunto a vocês, por que a gente não tenta fazer da nossa vida terrena um céu também? Um céu de bênção, um céu de prosperidade. Essa semana eu estava imaginando o seguinte, né? Que eu uso sempre aquela passagem, né? 1000 cairão à tua direita e 10.000 à tua esquerda, e tu não serás atingido.
Mas, gente, e se eu for atingido? E aí, já parou para pensar? Deus está nos livrando. Mas e aí, se eu for atingido? Fala aí, meu irmão. Não aguentei, gente. Foi mal. Aí tem o Salmo 3, né? Que Deus afofa nosso leito, né? Ele faz a gente passar diferente pela prova, faz passar diferente se acontecer algo em nossas vidas. Ele nos faz passar diferente pela prova. Irmãos, a prova vai existir, não tem jeito. Ela vai existir. Como é que eu vou passar por ela? E a minha relação com Deus que vai determinar isso. Se eu vou ficar muito tempo, se eu vou passar rapidinho, é a minha relação com Deus que determina o meu tempo no deserto. O povo ficou no deserto por quê? Porque desobedeceu a ordem de Deus. Então eles permaneceram lá por 40 anos, quando poderia ser bem menos. Então é a minha relação com Deus que vai determinar o tempo que eu vou passar na prova. Mas e aí? Nós temos uma meta, é o quê? De tornar a nossa convivência nesse mundo harmoniosa, feliz. A irmã Sirene está falando, e aí, estamos preparados para a prova? Estamos preparados para a prova? Se não estamos, temos que nos preparar, porque ela vai vir. A galerinha mais novinha aí, que está ainda caminhando no jardim e tal, a prova vai vir. Deus não vai livrar nenhum de nós da prova, porque é a prova que vai nos fazer crescer. Ah, isso é loucura? Não sei, mas é. Se ele deixou que o Espírito conduzissem o próprio Jesus para o deserto, por que ele vai fazer diferente com o nível? Vai levar o nível para o deserto, vai maltratar ele direto, não vai? O tempo que ele vai permanecer, é a minha relação com Deus que vai determinar isso. Tópico 3. Não haverá doença, não terá doença, né? Mas está escrito lá no Apocalipse, agora não lembro qual o versículo, que diz que há uma árvore que a folha, ela vai curar enfermidade dos povos. Como é que é isso? Árvore que vai... Olha, não vou terminar mais não, hoje não vai dar não. Árvore que cura. Então, esse versículo exatamente, porque tem, aí seria algo muito mais profundo, que muito mais aula deveria ter, mas esse versículo específico, porque tem alguns estudos escatológicos que diferem, assim, que o milênio do novo céu e da nova terra. E especificamente esse falam, por ser cura, falam que esse seria para o milênio. Até porque a gente sendo com um novo corpo, em novos céus e nova terra, não teria doença. Nesse caso, serviria para o caso do milênio, porque existiria as pessoas que necessitariam aqui ainda na terra dessa folha, dessa cura. E não teria esse tipo de doença. Mas, assim, aí já seria um estudo bem profundo. Perceberam a resposta à pergunta do pastor Nível? Essa árvore, aí eu vou até espiritualizar a coisa. Essa árvore não está agora no meio de nós curando? As suas folhas não estão curando? Que árvore é essa? Jesus. Que fruto é esse? Jesus. Que folha é essa? Jesus.
E ai de nós se não fosse ele. Nós somos o quê? O enxerto nessa árvore, não é? A árvore, o tronco principal é Jesus. Nós fomos enxertados na árvore. Que é o seguinte, né? O estudo escatológico, ele traz muitos detalhes, então a gente tem que estar atento a um monte de detalhes. E, sinceramente, não dá para a gente falar de tudo em uma aula só. Inclusive, a gente já está na segunda e, pelo jeito, vai partir para a terceira. Né? Mas vamos continuar? Nós estamos no tópico 2, os muros de 12 portas, são esses? Não, é aquilo ali, ó. Foi preparado no céu. Será um lugar santo de comunhão e relacionamento com Deus. Ali encontraremos uma linda praça, no meio da qual atravessa o rio, com a árvore da vida em suas margens. Eu queria só falar isso aqui, a respeito disso aqui. No meio dela, encontraremos uma linda praça, e no meio da qual atravessa um rio. Espiritualmente, vocês conseguem visualizar essa praça como sendo a igreja? Que no meio dela flui o rio. Vamos espiritualizar a coisa. No meio dela flui um rio. E que rio é esse? Né? E que água é essa que flui? Que fala que é cristalina. É palavra de Deus. Palavra de Deus que flui no meio da igreja. O que, Carlos? Exatamente, olha, o Carlos traz à memória aqui aquele evento em que Jesus fala para a mulher, que pede água à mulher, e fala que a água que ele der para ela nunca mais sentirá sede. Estavam ali os dois falando de águas diferentes, né? Águas dos céus e águas da terra. Por falar em água, obrigado. Vocês conseguem imaginar, sendo a igreja, essa praça e esse rio flui no nosso meio? Quem é que vai beber dessa água, já que ele flui no nosso meio? Hein? Quem é que vai beber dessa água? Todos nós vamos beber dessa água. Basta que eu queira ir lá e beber. Uns vão beber mais e outros vão beber menos. Mas todos beberemos dessa água. E essa água eu entendo que ela seja o quê? O Evangelho, a palavra de Deus, que flui entre nós. Mas para que eu beba dela, eu tenho que ter o ato de ir lá e pegar. Porque ninguém vai enfiar pela tua goela abaixo. E por incrível que pareça, tem aqueles que caem dentro do rio e se afogam. Quem é que cai dentro do rio e se afoga? Aqueles que trazem uma tradução errônea, aqueles que tentam ensinar de forma errônea. Vai beber dessa água e vai se afogar. Os muros e as 12 portas. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são o nome das 12 tribos de Israel. Cada porta é uma pérola. A praça é de ouro puro, como vidro transparente. O muro é de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Os nomes das portas representam a fidelidade de Deus para com Abraão, Isaque e Jacó. Nele não haverá templo, pois o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Nós estamos ouvindo aqui uma descrição de um homem que viu a cidade, né? Então ele faz a comparação com o quê? Com tudo aquilo que ele acha bonito, que ele acha lindo, tal. Ele compara com ouro, compara com pérola. Então tudo aquilo que ele achou bonito. Porque a palavra nos diz também que nem olhos viram, né? E nem ouvidos ouviram
o que Deus tem preparado para os seus. Então, quer dizer, é algo muito mais bonito do que isso aqui que ele está narrando. Novos céus e nova terra? Não, não é esse. Espera aí, vamos para o próximo. Os 12 fundamentos da cidade. O muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Os nomes dos apóstolos nos fundamentos representam a igreja de Cristo como coluna e firmeza. Vou pular lá para Atos 2,42, que fala sobre os alicerces. Qual era? Bota lá para a gente, Ju, rapidinho. Atos 2,42. O pastor Braga fala muito sobre isso. E todos perseveravam na doutrina dos apóstolos, não é? E na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Nós vemos aqui alguns fundamentos, né? Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão e oração. Eu pergunto a vocês, para nós hoje, é diferente disso? Isso aí, para mim, no meu entendimento, seria o fundamento do ensinamento da igreja. Primeiro é a gente reconhecer que Cristo é Filho de Deus, né? Assim como Pedro exclama a Jesus, quando ele pergunta quem dizes que eu sou, e ele fala, tu és Cristo, o Filho de Deus. Então, o primeiro fundamento é Cristo, Filho de Deus. Aí depois vem esses aí, ó. Perseverar na doutrina dos apóstolos. O que é doutrina dos apóstolos? Para nós, hoje, o que seriam as doutrinas dos apóstolos? É aquela história, ó, sejais meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Me imita que tu vai para o céu. Porque eu imito a Cristo. Não é pela minha vontade, não é pelo que eu faço. Não, eu faço o que faço porque eu estou imitando a Cristo. Então, logo, Cristo também faria o que eu faço. Parece loucura, né? Mas é por aí. Sejais santos assim como eu sou santo. Então, santificação é uma busca, é um querer. E isso, essas doutrinas aqui, esses fundamentos, eles nos dão o alicerce para isso. Perseverar na doutrina dos apóstolos é usar a palavra de Deus como doutrina. Buscar os fundamentos da palavra de Deus. É querer isso. Aí depois vem o quê? O que Ju tirou, gente? Bota lá, Ju, 2,42. Comunhão. O que é comum em nós, mesmo sendo diferentes um do outro? Jesus. No partir do pão, a gente divide o que a gente tem com aqueles que estão necessitados? Não. Sabe por quê? Por que a gente nos divide? Porque eu estou preocupado comigo. Eu não estou preocupado com o outro. Aí a gente já começa a divergir aqui. E nas orações, a gente tem orado? A gente tem buscado? Temos que orar, temos que buscar, temos que jejuar. Isso aí é como se fosse o tratamento de santificação. É para me buscar a santificação. É uma busca. É uma evolução da minha busca. Eu tenho que buscar. Não vamos nos estagnar. Não vamos buscar a Deus em oração só quando o negócio está ruim. Não. Vamos continuar orando. Ali não haverá mais tristeza, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Um dos principais motivos para a tristeza é a morte. Nas grandes cidades ou nos pequenos lugarejos, sempre existe um cemitério, onde entes queridos são enterrados. Ninguém pode escapar da morte, mas na Nova Jerusalém a morte não mais existirá. Não haverá luto nem lágrimas. Poxa, essa cidade é coisa de louco, né? Não haverá pecado nem pecadores. Essa é tremenda. E não haverá nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ali não haverá maldição contra ninguém, pois os corruptos já estarão no lugar de fogo, e só os salvos viverão na santa cidade. Todos os ímpios que não se arrependerem ficarão de fora, e todos os que praticam atos indignos aos olhos de Deus não terão acesso à Nova Jerusalém, pois seu lugar é destino no inferno. E aí, antes da gente ler a conclusão, tu vai estar lá? Já viram aqui a relação de quem não vai estar, né? Você vai estar lá? Eu queria falar algo sobre o arrebatamento da igreja, mas eu não vou falar não, porque senão vai causar confusão. Everton, a gente não merece ir antes da tribulação. A gente não merece ir. Então a gente vai ter que passar para poder aprender o que é, porque a gente ainda não passou, a gente não se tribulou ainda, não é? Igreja do Senhor, vamos nos converter dos nossos maus caminhos, para que a gente possa participar dessa ceia, né, que estará preparada pelo próprio Deus, né? O próprio Jesus vai nos servir, mas a gente tem que estar lá. Agora, no seu ponto de vista, e se inclua nisso também, a igreja do Senhor hoje, nesse momento, merece ser arrebatada antes de passar pela tribulação? Essa é uma visão da nossa igreja, né? A Igreja Batista ela é pré-tribulacionista. Não precisa comentar o seu pensamento, mas agora, nesse momento, agora, se Jesus voltasse, nós, Igreja Batista Apacentando Vida, da Avenida Nazaré, 2344, subiria? Para pensar. Subiria? Não, ela vai subir e eu fico? Não, não funciona assim. Nós estaríamos preparados hoje para vivermos juntos? Imagina o seguinte, vamos construir uma vila de casas, né? E vamos todos morar juntos. Você já imaginou sendo vizinho do nível? Vizinho da irmã Eliane Lança? Jesus! E aí? Já imaginou? Vizinho da Vitória? Vizinho do pastor Natanael, já pensou? E aí? É dessa forma que a gente tem que pensar. A gente vai estar lá morando junto. Se a gente não se acertar aqui, a gente não vai para lá. Amém? Terminei, Ju, ó, 10:17. Um dos hinos da harpa cristã, poxa, a harpa cristã é para a Assembleia, né? Nós somos cantor cristão. Ele diz o seguinte, ó, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. O que a Bíblia revela, afastando um pouco o véu da eternidade,
não é a expressão plena da realidade que se descortinará aos olhos dos salvos em Cristo Jesus, que com Ele reinarão na Nova Jerusalém. Por isso, vale a pena ser crente, fiel, santo, dedicado e fazer a vontade de Deus. Amém? Vale a pena ser crente? Tem valido a pena essa trajetória de ser crente? Não seja falso consigo mesmo. Não se auto-saboteie. Tem sido bom? Eu digo para vocês que tem sido muito bom, que eu tenho encontrado refúgio nele. Diante das minhas pelejas, eu costumo até orar o seguinte, que tem certas coisas que a gente não tem como pedir a ninguém, só a Ele. A quem pedirei, Senhor? Só Tu. Não é? Vamos ficar de pé, vamos orar para a gente terminar. Cravado 10:20. Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Na semana que vem a gente continua, mas já com outro assunto. Vai ser a última aula de escatologia. E na última semana do ano, vamos fazer aqui um café da manhã, né? Eu vou depois ver com os professores para a gente fazer uma sabatina, né, no domingo, com perguntas desse período de estudo. E a gente vai estar aqui se confraternizando no final de 2021, de só vitória, né? Só vitória, só vitória. Só vitória. Só vitória não, vai vir todo mundo. Não é só vitória, né? Irmãos, a nossa vida não é feita de só vitórias. Eu diria até que só de luta, só de luta. Algumas derrotas, sim, com certeza. Algumas derrotas. Mas essas derrotas são para a gente, crescer, a gente se fortalecer, a gente envergar, mas não quebrar. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Pai querido, diante da Tua presença, mais uma vez, Senhor, te agradeço, porque Tu nos deste a oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti. Nos perdoa, Pai, se tivermos falado alguma coisa que não seja do Teu agrado, mas que Tu possas sondar, Senhor, cada coração que aqui está, né? E transforme esses corações em corações adoradores, porque vamos agora passar para a segunda parte da manhã, onde estaremos adorando ao Teu nome. Então, Senhor, põe em nós um espírito de adoração, em nome de Jesus. Seja conosco nesta manhã, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.